Livro 2. 1. Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino. Por isso, requer experiência e tempo, enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito, donde ter se formado seu nome por uma pequena modificação da palavra hábito. Por tudo isso, evidencia-se também que nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. Com efeito, nada do que existe naturalmente pode formar um hábito contrário à sua natureza. Por exemplo, a pedra que por natureza se move para baixo não se pode imprimir o hábito de ir para cima, ainda que tendemos a adestrá-la jogando-a 10.000 vezes no ar. Nem se pode habituar o fogo a dirigir-se para baixo, nem qualquer coisa que, por sua natureza, se comporte de certa maneira a comportar-se de outra. Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza, que as virtudes se geram em nós. Diga-se, antes, que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornarmos perfeitos pelo hábito. Por outro lado, de todas as coisas que nos vêm por natureza, primeiro adquirimos a potência e, mais tarde, exteriorizamos os atos. Isso é evidente no caso dos sentidos, pois não foi por ver ou ouvir frequentemente que adquirimos a visão e a audição, mas, pelo contrário, nós a possuíamos antes de usá-las e não entramos na posse delas pelo uso. Com as virtudes, dá-se exatamente o oposto. Adquirimos-las pelo exercício, como também sucede com as artes. Com efeito, as coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemos-las fazendo. Por exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira também esse instrumento. Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos. E assim com a temperança, a bravura, etc. Isto é confirmado pelo que acontece nos estados. Os legisladores tornam bons os cidadãos por meio de hábitos que lhe incutem. Esse é o propósito de todo legislador. E quem não logra tal desiderato, falha no desempenho de sua missão. Nisso, precisamente reside a diferença entre as boas e as más constituições. Ainda mais, é das mesmas causas e pelos mesmos meios que se gera e se destrói toda virtude, assim como toda arte. De tocar a lira surgem os bons e os maus músicos. Isso também vale para os arquitetos e todos os demais. Construindo bem, tornam-se bons arquitetos. Construindo mal, maus. Se não fosse assim, não haveria necessidade de mestres, e todos os homens teriam nascido bons ou maus em seus ofícios. Isso, pois, é o que também ocorre com as virtudes. Pelos atos que praticamos em nossas relações com os homens, nos tornamos justos ou injustos. Pelo que fazemos em presença do perigo e pelo hábito do medo ou da ousadia, nos tornamos valentes ou covardes. O mesmo se pode dizer dos apetites e da emoção da ira. Uns se tornam temperantes e calmos, outros intemperantes e irascíveis, portando-se de um modo ou de outro em igualdade de circunstâncias. Numa palavra, as diferenças de caráter nascem de atividades semelhantes. É preciso,
pois, atentar para a qualidade dos atos que praticamos, porquanto da sua diferença se pode aquilatar a diferença de caracteres. E não é coisa de somenos, que desde a nossa juventude nos habituemos desta ou daquela maneira. Tem, pelo contrário, imensa importância, ou melhor, tudo depende disso. Dois. Uma vez que a presente investigação não visa o conhecimento teórico como as outras, porque não investigamos para saber o que é a virtude, mas a fim de nos tornarmos bons, do contrário, o nosso estudo seria inútil. Devemos examinar agora a natureza dos atos, isto é, como devemos praticá-los, pois que, como dissemos, eles determinam a natureza dos estados de caráter que daí surgem. Ora, que devemos agir de acordo com a regra justa é um princípio comumente aceito que nos encamparemos. Mais tarde, havemos de nos ocupar dele, examinando o que seja a regra justa e como se relaciona com as outras virtudes. Uma coisa, porém, deve ser assentada de antemão, e é que todo esse tratamento de assuntos de conduta se fará em linhas gerais e não de maneira precisa. Desde o princípio, fizemos ver que as explicações que buscamos devem estar de acordo com os respectivos assuntos. Tal como se passa no que se refere à saúde, as questões de conduta e do que é bom para nós não têm nenhuma fixidez. Sendo essa a natureza da explicação geral, a dos casos particulares será ainda mais carente de exatidão, pois não há arte ou preceito que os abranja a todos, mas as próprias pessoas atuantes devem considerar, em cada caso, o que é mais apropriado à ocasião, como também sucede na arte da navegação e da medicina. Mas, embora o nosso tratado seja desta natureza, devemos prestar tanto serviço quanto for possível. Comecemos, pois, por frisar que está na natureza dessas coisas o serem destruídas pela falta e pelo excesso, como se observa no referente à força e à saúde. Pois, a fim de obter alguma luz sobre as coisas imperceptíveis, devemos recorrer à evidência das coisas sensíveis. Tanto a deficiência como o excesso de exercícios destroem a força. E da mesma forma, o alimento ou a bebida que ultrapassam determinados limites, tanto mais como para menos, destrói a saúde, ao passo que, sendo tomado nas devidas proporções, a produzem, aumentam e preservam. O mesmo acontece com a temperança, a coragem e as outras virtudes. Pois o homem que a tudo teme e de tudo foge, não fazendo frente a nada, torna-se um covarde. E o homem que não teme absolutamente nada, mas vai ao encontro de todos os perigos, torna-se temerário. E, analogamente, o que se entrega a todos os prazeres e não se abstém de nenhum, torna-se intemperante. Enquanto o que evita todos os prazeres, como fazem os rústicos, se torna, de certo modo, insensível. A temperança e a coragem, pois, são destruídas pelo excesso e pela falta, e preservadas pela mediania. Mas não só as causas e fontes de sua geração e crescimento são as mesmas que as de seu perecimento, como também é a mesma esfera de sua atualização. Isto também é verdadeiro das coisas mais evidentes aos sentidos, como a força, por exemplo. Ela é produzida pela ingestão de grande quantidade de alimento e por um exercício intenso. E quem mais está em condição de fazer isso é o homem forte. O mesmo ocorre com as virtudes. Tornamo-nos temperantes, abstendo-nos de prazeres. E é depois de nos tornarmos tais que somos mais capazes desta abstenção.
E igualmente no que toca à coragem, pois é habituando-nos a desprezar e a arrostar coisas terríveis que nos tornamos bravos. E depois de nos tornarmos tais, somos mais capazes de lhes fazer frente. 3. Devemos tomar como sinais indicativos do caráter o prazer ou a dor que acompanham os atos. Porque o homem que se abstém de prazeres corporais e se deleita nessa própria abstenção é temperante, enquanto o que se aborrece com ela é intemperante. E quem arrosta coisas terríveis e sente prazer em fazê-lo, ou pelo menos não sofre com isso, é bravo, enquanto o homem que sofre é covarde. Com efeito, a excelência moral relaciona-se com prazeres e dores. É por causa do prazer que praticamos mais ações, e por causa da dor que nos abstemos de ações nobres. Por isso deveríamos ser educados de uma determinada maneira desde a nossa juventude, como diz Platão, a fim de nos deleitarmos e de sofrermos com as coisas que nos devam causar deleite ou sofrimento, pois essa é a educação certa. Por outro lado, se as virtudes dizem respeito a ações e paixões, e cada ação e cada paixão é acompanhada de prazer ou de dor, também por esse motivo a virtude se relacionará com prazeres e dores. Outra coisa que está a indicá-lo é o fato de ser infligido o castigo por esses meios. Ora, o castigo é uma espécie de cura, e é da natureza das curas ou efetuarem-se pelos contrários. Ainda mais, como dissemos, não faz parte muito. Todo estado de alma tem uma natureza relativa e concernente à espécie de coisas que tendem a torná-la melhor ou pior. Mas é a razão dos prazeres e dores que os homens se tornam maus. Isto é, buscando-os ou evitando-os. Quer prazeres e dores que não devem, na ocasião em que não devem, ou da maneira pela qual não devem, buscar ou evitar, quer por errarem numa das outras alternativas semelhantes que se podem distinguir. Por isso, muitos chegam a definir as virtudes como certos estados de impassividade e repouso. Não acertadamente, porém, porque se exprimem de modo absoluto, sem dizer como se deve, como não se deve, quando se deve ou não se deve, e as outras condições que se podem acrescentar. Admitimos, pois, que essa espécie de excelência tende a fazer o que é melhor com respeito aos prazeres e às dores, e que o vício faz o contrário. Os fatos seguintes também nos podem mostrar que a virtude e o vício se relacionam com essas mesmas coisas. Como existem 3 objetos de escolha e 3 de rejeição, o nobre, o vantajoso, o agradável e seus contrários, o vil, o prejudicial e o doloroso. A respeito de todos eles, o homem bom tende a agir certo e o homem mau a agir errado, e especialmente no que toca ao prazer. Com efeito, além de ser comum aos animais, este também acompanha todos os objetos de escolha, pois até o nobre e o vantajoso se apresentam como agradáveis. Acresce que o agradável e o doloroso cresceram conosco desde a nossa infância, e por isso é difícil conter essas paixões, enraizadas como estão em nossas vidas. E alguns mais e outros menos, medimos nossas próprias ações pelo estalão do prazer e da dor. Por esse motivo, toda a nossa inquirição girará em torno deles, já que, pelo fato de serem legítimos ou ilegítimos, o prazer e a dor que sentimos têm efeito não pequeno sobre as nossas ações. Por outro lado, para usarmos a frase de Heráclito, é mais difícil lutar contra o prazer do que contra a dor.
mas tanto a virtude como a arte se orientam para o mais difícil, que até torna melhores as coisas boas. Essa é também a razão por que tanto a virtude como a ciência política giram sempre em torno de prazeres e dores, de vez que o homem que lhes der bom uso será bom, e o que lhes der mau uso será mau. Demos por assentado, pois, que a virtude tem que ver com prazeres e dores, que pelos mesmos atos de que ela se origina, tanto é acrescida como, se tais atos são praticados de modo diferente, destruída. E que os atos de onde surgiu a virtude são os mesmos em que ela se atualiza. 4. Alguém poderia perguntar que entendemos nós ao declarar que devemos tornar-nos justos praticando atos justos e temperantes. Porque se o homem pratica tais atos, é que já possui essas virtudes. Exatamente como se faz coisas concorde com as leis da gramática e da música, é que já é gramático e músico. Ou não será isso verdadeiro, nem sequer das artes. Pode-se fazer uma coisa que esteja concorde com as leis da gramática, quer por acaso, quer por sugestão de outrem. O homem, portanto, só é gramático quando faz algo pertencente à gramática, e o faz gramaticalmente. Isto significa fazê-lo de acordo com os conhecimentos gramaticais que ele próprio possui. Sucede, por outro lado, que neste ponto não há similaridade de caso entre as artes e as virtudes, porque os produtos das primeiras têm a sua bondade própria, bastando que possuam um determinado caráter. Mas porque os atos que estão de acordo com as virtudes têm um determinado caráter, não se segue que sejam praticados de maneira justa ou temperante. Também é mister que o agente se encontre em determinada condição ao praticá-lo. Em primeiro lugar, deve ter conhecimento do que faz. Em segundo, deve escolher os atos, e escolhê-los por eles mesmos. E em terceiro, sua ação deve proceder de um caráter firme e imutável. Estas não são consideradas como condições para a posse das artes, salvo o simples conhecimento, mas, como condição para a posse das virtudes, o conhecimento pouco ou nenhum peso tem. Ao passo que as outras condições, isto é, aquelas mesmas que resultam da prática amiudada de atos justos e temperantes, são, numa palavra, tudo. Por conseguinte, as ações são chamadas justas e temperantes quando são tais como as que praticaria o homem justo ou temperante. Mas não é temperante o homem que as pratica, e sim o que as pratica, tal como fazem os justos e temperantes. É acertado, pois, dizer que pela prática de atos justos se gera o homem justo, e pela prática de atos temperantes, o homem temperante. Sem essa prática, ninguém teria sequer a possibilidade de tornar-se bom. Mas a maioria das pessoas não procede assim. Refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos e se tornarão bons dessa maneira. Nisso se portam, de certo modo, como enfermos que escutassem atentamente os seus médicos, mas não fizessem nada do que estes lhe prescrevem. Assim como a saúde desses últimos não pode restabelecer-se com tal tratamento, a alma dos segundos não se tornará melhor com semelhante curso de filosofia. 5. Devemos considerar agora o que é a virtude. Visto que na alma se encontram 3 espécies de coisas: paixões, faculdades e disposições de caráter. A virtude deve pertencer a uma destas. Por paixão, entendo os apetites,
a cólera, o medo, a audácia, a inveja, a alegria, a amizade, o ódio, o desejo, a emulação, a compaixão e, em geral, os sentimentos que são acompanhados de prazer ou dor. Por faculdade, as coisas em virtude das quais se diz que somos capazes de sentir tudo isso. Ou seja, se nos irarmos, de magoar-nos ou compadecermos, por disposição de caráter, as coisas em virtude das quais nossa posição com referências às paixões é boa ou má. Por exemplo, com referência à cólera, nossa posição é má, se a sentimos de modo violento ou demasiado fraco, e boa se a sentimos moderadamente. E da mesma forma no que se relaciona com as outras paixões. Ora, nem as virtudes nem os vícios são paixões, porque ninguém nos chama bons ou maus devido às nossas paixões, e sim devido às nossas virtudes ou vícios. E porque não somos louvados nem censurados por causa de nossas paixões, o homem que sente medo ou cólera não é louvado nem é censurado, o que simplesmente se encoleriza, mas sim o que se encoleriza de certo modo. Mas pelas nossas virtudes e vícios, somos efetivamente louvados e censurados. Por outro lado, sentimos cólera e medo sem nenhuma escolha de nossa parte. Mas as virtudes são modalidades de escolha, ou envolvem escolha. Além disso, com respeito às paixões, se diz que somos movidos, mas com respeito às virtudes e os vícios, não se diz que somos movidos, e sim que temos tal e tal disposição. Por essas mesmas razões, também não são faculdades, porquanto ninguém nos chama bons ou maus, nem nos louva ou censura pela simples capacidade de sentir as paixões. Acresce que possuímos as faculdades por natureza, mas não nos tornamos bons ou maus por natureza. Já falamos disso acima. Por conseguinte, se as virtudes não são paixões nem faculdades, só resta uma alternativa, a de que sejam disposições de caráter. Mostramos assim o que é a virtude com respeito ao seu gênero. Sexto, não basta, contudo, definir a virtude como uma disposição de caráter. Cumpre dizer que espécie de disposição é ela. Observemos, pois, que toda virtude ou excelência não se coloca em boa condição a coisa de que é a excelência, como também faz com que a função dessa coisa seja bem desempenhada. Por exemplo, a excelência do olho torna bom tanto o olho como sua função, pois é graças à excelência do olho que vemos bem. Analogamente, a excelência de um cavalo tanto o torna bom em si mesmo, como bom na corrida. Um carregador na corrida encarregar o seu cavaleiro e em aguardar de pé firme o ataque do inimigo. Portanto, se isso vale para todos os casos, a virtude do homem também será a disposição de caráter que o torna bom e que o faz desempenhar bem a sua função. Como isso vem a suceder, já o explicamos atrás. Mas a seguinte consideração da natureza específica da virtude lançará nova luz sobre o assunto. Em tudo que é contínuo e divisível, pode se tornar mais ou menos, ou uma qualidade igual. Isso quer em termos da própria coisa, quer relativamente a nós. E o igual é o meio termo entre o excesso e a falta. Por meio termo no objeto, entendo aquilo que é equidistante de ambos os extremos, e que é um só e o mesmo para todos os homens. E por meio termo relativamente a nós, o que não é nem demasiado, nem demasiadamente pouco. E este não é um só e o mesmo para todos. Por exemplo, se 10 é demais e 2 é pouco,
6 é meio termo, considerado em função do objeto, porque excede e é excedido por uma quantidade igual. Esse número é intermediário de acordo com uma proporção aritmética. Mas o meio termo, relativamente a nós, não deve ser considerado assim. Se 10 libras é demais para uma determinada pessoa comer e 2 libras é demasiadamente pouco, não se segue daí que o treinador prescreverá 6 libras, porque isso também é, talvez, demasiado para a pessoa que deve comê-lo, ou demasiadamente pouco. Demasiadamente pouco para Milo e demasiado para o atleta principiante. O mesmo se aplica à corrida e à luta. Assim, um mestre em qualquer arte evita o excesso e a falta, buscando o meio termo e escolhendo o meio termo não no objeto, mas relativamente a nós. Se é assim, pois que cada arte realiza bem o seu trabalho, tendo diante dos olhos o meio termo e julgando sua obra por esse padrão, e por isso dizemos muitas vezes que as boas obras de arte não é possível tirar nem acrescentar nada, subentendendo que o excesso e a falta destroem a excelência dessas obras, enquanto o meio termo a preserva. E para este, como dissemos, se voltam os artistas no seu trabalho. E se, ademais disso, a virtude é mais exata e melhor que qualquer arte, como também o é a natureza, segue-se que a virtude deve ter o atributo de visar ao meio termo. Refiro-me à virtude moral, pois é ela que diz respeito às paixões e ações, nas quais existe excesso, carência e um meio termo. Por exemplo, tanto o medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão e, em geral, o prazer e a dor podem ter sentidos com excesso em um grau insuficiente. E num caso como no outro, isso é um mal. Mas senti-lo na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados, para com as pessoas apropriadas, pelo mesmo motivo e da maneira conveniente, nisso consistem o meio termo e a excelência característica da virtude. Analogamente, no que tange às ações, também existe excesso. Existe excesso, carência e um meio termo. Ora, a virtude diz respeito às paixões e ações, em que o excesso é uma forma de erro, assim como a carência, ao passo que o meio termo é uma forma de acerto digna de louvor. E acertar e ser louvada são características da virtude. Em conclusão, a virtude é uma espécie de mediania, já que, como vimos, ela põe a sua mira no meio termo. Por outro lado, é possível errar de muitos modos, pois o mal pertence à classe do ilimitado e o bem à do limitado, como supuseram os pitagóricos. Mas só há um modo de acertar. Por isso, o primeiro é fácil e o segundo difícil. Fácil errar a mira, difícil atingir o alvo. Pelas mesmas razões, o excesso e a falta são característicos do vício, a mediania da virtude, pois os homens são bons de um modo só e maus de muitos modos. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. E há um meio termo entre dois vícios, um por excesso e outro por falta. Pois que, enquanto os vícios ou vão muito longe, ou ficam aquém do que é conveniente no tocante às ações e paixões, a virtude encontra e escolhe o meio termo. E assim no que toca a sua substância e a definição que lhe estabelece. E que lhe estabelece a essência. A virtude é uma mediania. Com referência ao sumo bem e ao mais justo,
é, porém, um extremo. Mas nem toda ação e paixão admite o meio termo, pois algumas têm nomes que já de si mesmo implicam maldade, como despeito ou despudor, a inveja e, no campo das ações, o adultério, o furto, o assassínio. Todas essas coisas e outras semelhantes implicam, nos próprios nomes, que são mais em si mesmas, e não o seu excesso ou deficiência. Nela jamais pode haver retidão, mas unicamente erro. E, no que se refere a essas coisas, tampouco a bondade ou maldade depende de cometer adultério com a mulher apropriada, na ocasião e da maneira conveniente, mas fazer simplesmente qualquer delas é um mal. Igualmente absurdo seria buscar o meio termo, um excesso e uma falta em atos injustos, covardes ou libidinosos, porque assim haveria um meio termo de excesso de carência, um excesso de excesso e uma carência de carência. Mas, do mesmo modo que não existe excesso nem carência de temperança e de coragem, pois o que é intermediário também é, no outro sentido, um extremo, também das ações que mencionamos não há meio termo, nem excesso, nem falta, porque, de qualquer forma que sejam praticadas, são más. Em suma, o excesso ou a falta, não há meio termo, como também não há excesso ou falta de meio termo.